Fala galera, eu sou o professor Silvio, seja muito bem-vindo ao meu canal. Nessa videoaula vamos aprender a calcular juros compostos. Antes de começar, já aproveita, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações e deixe seu like. Maravilha? Vamos nessa! Nessa segunda aula sobre juros compostos, vamos resolver mais dois exemplos diferentes da primeira aula. São mais duas situações que podem ocorrer nos exercícios. Um capital de R$ 500 aplicado por um período de 4 meses no regime de juros compostos e a uma taxa mensal fixa produz um montante de R$ 800. Qual é a taxa mensal de juros? Use raiz quarta de 1,6 igual a 1,124. Então vamos lá. Um capital de R$ 500. Então C é igual a R$ 500 aplicado por um período de 4 meses. Então eu sei que o meu T, que é o período, ele equivale a 4 meses. A juros compostos, a uma taxa mensal fixa, ele produziu um montante de R$ 800. Quem que é o montante? É o M. Então, meu montante é R$ 800. Qual é a taxa mensal? Como ele quer a taxa, ele quer o valor do I. Então, o meu I eu não sei. Maravilha? Então, já presta atenção aqui que ele está pedindo a taxa mensal e o tempo foi dado em meses. Então, aqui já está ok, eu não preciso alterar nada. Então, vamos lá, pegar a nossa fórmula, certo? E veja que ele me deu mais uma informaçãozinha aqui também, ó. Ele me deu essa informação aqui no final do problema, tá? É muito comum aparecer nesses exercícios de juros compostos. Pode ser que eu utilize, pode ser que não, ok? Às vezes tem duas informações, três, eu utilizo uma só, utiliza duas, tá? Então preste também muita atenção nessas informações que aparecem junto ao problema. Então vamos lá. A fórmula dos juros compostos, vamos substituir. No lugar do M, eu vou colocar o valor do montante que foi dado, ó, 800. Então fica 800 é igual. O capital também foi dado, ó, 500. Então fica 500 vezes, abre parênteses, 1 mais. No lugar do I, vou deixar o I, porque o I é justamente o que eu estou procurando, é a taxa. Ó, então eu não tenho valor para colocar. Fecha parênteses, elevado a T, que é o período, ou seja, elevado a 4, certo? Agora veja aqui, ó. A minha letrinha que eu quero achar está dentro do parênteses. Então agora aqui é só resolver a equação. A parte do problema de juros compostos a gente já fez aqui, ó. Separamos os valores e colocamos na fórmula. Daqui para baixo é continha matemática. Então como o I está aqui, eu vou tirar esse 500 aqui de perto. Eu vou dar uma melhoradinha nisso aqui, né? Então eu posso tirar esse 500 aqui pela regrinha de equação. Então vai ficar 800 igual. Veja como o 500 está multiplicando a letra desse lado aqui, ele vem para o outro lado na operação inversa, ou seja, ele vem dividindo. Então, esse 500 que estava multiplicando passou para cá dividindo. E desse lado sobrou 1 mais I elevado à quarta potência. 800 dividido por 500 dá 1,6, igual a 1 mais I elevado a 4. Agora aqui ficou meio complicado, né, resolver essa potência aqui. Então aqui a gente vai jogar uma regrinha, tá? Um macete que a gente pode eliminar esse expoente que está ali atrapalhando o nosso cálculo, certo? Então aqui, toda vez que eu tiver que calcular a taxa, eu vou cair em situações parecidas com essa. O que eu vou fazer? Eu vou aplicar um cálculo de raiz. Mas qual que vai ser o índice da raiz que eu vou aplicar aqui? Eu sempre vou olhar o expoente que está aqui. Como aqui é 4, eu vou colocar uma raiz quarta dos dois lados, ok? Se aqui fosse 2, eu ia aplicar a raiz quadrada. Se aqui fosse 100, eu ia colocar 100 aqui nos dois, tá? Então a regrinha é essa. Eu aplico a raiz dos dois lados e o índice da minha raiz é igual ao expoente que está aqui, certo? Por quê? Vamos lá, veja o que apareceu aqui, ó, raiz quarta de 1,6, justamente a informação que foi dada no problema. Então esse lado eu já resolvi a minha vida, ó. Raiz quarta de 1,6, está aqui o resultado, ó, dá 1,124. Então já resolvi essa aqui. Igual. O que acontece com potência e raiz? Elas são operações inversas. Quando eu tenho um expoente igual ao índice da raiz, eles se cancelam, ou seja, esse expoente cancela essa raiz. O que sobra? 1 mais I. Pronto, fica uma equaçãozinha simples de se resolver. Isolo o I, que é o valor que eu quero achar, é igual. 1,124 já está desse lado, é só copiar. Veja que o 1 não tem sinal na frente dele, ou seja, ele é positivo, está somando, passa para o outro lado, subtraindo.
meu I é igual a 1,124 menos 1 é igual a 0,124. Como é uma taxa, eu vou passar para a porcentagem, é só pegar esse valor e multiplicar por 100. 0,124 vezes 100 é igual a 12,4. Ou seja, a taxa mensal aplicada nesse investimento é de 12,4%. Ok? Vamos para mais um exemplo. Um investidor adquiriu um lote de ações de uma empresa por R$ 1.000. Após um determinado período, ele revendeu essas ações por R$ 3.000. Sabendo que a valorização dessas ações foi de 8% ao mês, determine o tempo que ele ficou com as ações. Use log de 1,08 igual a 0,04 e log de 3 igual a 0,48. Então vamos lá. O investidor ele adquiriu R$ 1.000, ou seja, foi o investimento dele ali, o início, tá? O valor inicial é sempre capital. Então meu capital aqui foi R$ 1.000. Após um determinado período, ele revendeu essas ações por R$ 3.000, ou seja, ele ganhou lá no final de um período R$ 3.000. O que ele ganha no final é sempre o montante, né? Então meu montante aqui é de R$ 3.000. Sabendo que a valorização dessas ações foi de 8% ao mês, ou seja, a taxa aqui dessa transação que ele fez foi de 8% ao mês. Passando isso aqui para decimal é 0,08. Determine o tempo, ou seja, o tempo é o T. Então o meu T é meu pontinho de interrogação. Eu não sei quanto que é, certo? E mais essa informação que ele me deu aqui de 2 logaritmos. Pode ser que eu vou utilizar os dois, pode ser que eu não vou utilizar nenhum, pode ser que eu vou utilizar apenas um, tá? Lembra que sempre vem algumas informações importantes nos meus problemas, certo? Então vamos lá. Então tá aqui todas as informações, tá? Então antes de continuar aqui, só dar mais um lembretinho aqui, ó, mais uma dica, na verdade. Aqui o problema está dando esses valores. Se ele não der, aí como vocês podem ver que são um cálculo meio complexo, ou vai estar, ou você pode utilizar a sua calculadora científica no seu celular, tá? Que lá também tem as calculadoras científicas, você consegue calcular todo esse logaritmo e também aquelas raízes com índices grandes que a gente viu no exercício, no exemplo anterior, ok? Então vamos lá, pegando a nossa fórmula aqui, temos um montante é 3.000, então no lugar do M, 3.000, igual. O meu capital foi de 1.000, então tá aqui 1.000 vezes 1 mais o I, que é 0,08, elevado a T, porque eu não sei quanto que é o tempo, é justamente a pergunta do problema. Então vamos lá, o que eu tenho aqui? Vamos resolver dentro do parênteses primeiro, fica 3.000 igual a 1.000 vezes... Abre parênteses, 1 mais 0,08 dá 1,08 elevado a t. Veja agora que a minha incógnita está lá em cima, está lá no expoente, né? Então primeiro vamos dar uma melhoradinha aqui nessa equação, né? Esse 1.000 não tem nada a ver com t, então vamos passar ele para o outro lado aqui, ó. Vai ficar 3.000 igual. O 1.000 está multiplicando, vem para esse lado, dividindo. E do lado de lá sobra apenas o 1,08 elevado a t. 3.000 dividido por 1.000 dá 3, então fica 3 igual 1,08 elevado a t. Nossa, agora o que eu faço com esse t aqui em cima no expoente? Aqui a gente vai ter que aplicar uma regrinha chamada de logaritmo, certo? Então eu vou aplicar logaritmo nos dois lados da equação. Igual no exemplo anterior a gente precisou aplicar raiz, lembra que eu apliquei raiz dos dois lados? Nesse caso eu vou ter que aplicar logaritmo. Então toda vez que eu tiver um probleminha e a pergunta for em relação ao tempo nos juros compostos, sempre vai ser necessária essa aplicação do logaritmo, certo? Porque com as propriedades do logaritmo eu vou conseguir dar continuidade na minha equação. Veja que aqui em cima ela está travada, não sei o que fazer com esse t. Mas agora a gente aplica logaritmo, ó. Então apliquei logaritmo desse lado e desse lado. Ficou logaritmo de 3 igual a logaritmo de 1,08 elevado a t. O que a gente pode fazer aqui agora? Vamos olhar nas informações que foi dada aqui, ó. Veja que apareceu log de 3, tá? Logaritmo de 3. E lá no enunciado ele me deu essa informação. Log de 3 é igual a 0,48. Então eu vou substituir, ó. Já sei quanto que dá isso aqui, ó. Log de 3 é a mesma coisa aqui, 0,48. E desse lado tem uma propriedade do logaritmo que fala, quando eu tenho o logaritmo de uma potência,
o expoente ele pode cair aqui para frente do logaritmo. Se eu faço essa mudança e não altero o valor da minha conta. Ou seja, então esse t que está lá em cima, ele pode cair aqui para frente desse logaritmo. Aí fica t vezes log de 1,08, certo? O que aconteceu aqui agora? Ó? 0,48 é igual a t vezes, o que apareceu aqui? Ó? Log de 1,08. E lá no enunciado eu tinha essa informação, ó, log de 1,08, que é 0,04. Então, no lugar disso aqui, eu vou colocar 0,04. Veja, ficou uma equaçãozinha do primeiro grau, onde eu tenho uma incógnita t aqui. Agora, eu vou isolar o meu t, é igual 0,48. O 0,04 está multiplicando o t, passa para o outro lado, dividindo. O meu t é igual a 0,48 dividido por 0,04 é igual a 12. Ou seja, o tempo que ele ficou com essas ações foi de 12 meses. Ok? E aí, gostou da aula? Então já aproveita, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações e deixe seu like. Maravilha? Deixe também seu comentário aí sobre o vídeo, se gostou, se não gostou, se tem algum exercício que gostaria de ver ele resolvido passo a passo aqui no canal, algum conteúdo que você gostaria de ver eu explicando aqui também, é só deixar aí nos comentários. Maravilha? Então, pessoal, então um grande abraço, bons estudos, até a próxima!